Mais uma vez aqui no Conselho Federal de Psicologia, com um debate que traz uma temática muito cara para nós, que se diz respeito à alienação parental, que amanhã, dia 25 de abril, é comemorado, pensado como o Dia Internacional da Alienação Parental. Desde 2010, o Brasil conta com uma lei que tem trazido essa temática, que, paralelo a essa temática, desde 2010, vem discutindo a relação da criança em relação à alienação parental. O Conselho Federal de Psicologia fez o convite, né, a esses dois sumidades do assunto para trazer para a gente essa oportunidade. A Eduardo Pontes Brandão, que é psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é psicanalista, é doutor em teoria psicanalítica pelo FRJ, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio, é coordenador do curso de especialização em psicologia jurídica, é professor do curso de especialização em psicanálise e saúde mental pela CEPAI-UCAM, né, pesquisador, doutor da Clínica de Direitos Humanos, Biotech Jus, né, assim, pós-doutor em andamento pelo programa de pós-graduação estrito sensu de psicanálise. Organizador do livro Atualidades em Psicologia Jurídica no Brasil e organizador de Psicologia Jurídica no Brasil e autor de Sexualidade e Aliança na Contemporaneidade. Também estamos aqui, muito obrigada, Analícia Martins, também doutora em Psicologia pela Resistente Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu também tive a oportunidade de estudar, pós-doutora em Comunicação e Cultura pela ECO, né, Escola de Comunicação da UFRJ, e especialista em Psicologia Jurídica e autora do livro Síndrome da Alienação Parental, né, um novo tema nos juízos de família. E vão poder debater aqui de forma, né, ampla, vamos contar com as perguntas que vão chegar para a gente pelo Facebook, por e-mail, que já tem várias perguntas, e nós vamos distribuir 10 minutos para cada psicólogo, né, nossos debatedores, e, em seguida, as perguntas para o pessoal da internet. Tem muitos psicólogos do Brasil inteiro que já estão mandando suas perguntas para a gente. Então, Analícia, Eduardo, muito obrigada. Em nome do Conselho Federal de Psicologia, fiquem à vontade. Nós definimos umas perguntas, né, para dar o ponto inicial do nosso debate aqui. Vou começar com a pergunta que foi elaborada para o Eduardo, né? Me ajuda aqui. Pronto. Até 10 minutos, até 10 minutos, vamos lá. Afinal, do ponto de vista da psicologia, podemos falar em síndrome da alienação parental? Em que contextos estes casos chegam ao consultório ou à política pública, né, nos serviços, no geral? A lei e práticas de alienação parental ignoram o Estatuto da Criança e do Adolescente? A criança deve ser forçada a conviver se ela recusa a presença do genitor? Né? Ela é vista invariavelmente como sujeito? É observado isso? A sanção judicial é o melhor caminho para reverter uma situação de alienação parental? Né? Vai ter que 10 minutos me responder isso. E quais são as consequências dessa banalização dessa ideia? Né? Há outras áreas do conhecimento que contribuem para o entendimento da alienação parental? Né? Os tribunais
podem fazer, o que os tribunais podem fazer para prevenir a alienação parental? Isso é possível, essa prevenção? 10 minutos difíceis. Bom, obrigado pelo convite. São muitas questões, muito difíceis, e eu acho que vou tentar discutir alguma coisa delas e depois tem um debate para poder adiantar mais, aprofundar a discussão. Mas vou começar pela primeira. Se podemos falar de síndrome de alienação a partir da psicologia? Não, não podemos. Mas explico por quê, né? Na verdade, síndrome de alienação parental teve maior prestígio a partir das teorias de Richard Gardner, que era um psiquiatra norte-americano que criou o conceito, né, que seria um transtorno, na visão do psiquiatra, associado às disputas judiciais de guarda da criança, né? Então, em tese, haveria um genitor, alienador, que programaria a criança, em razão de ressentimento, mágoa, ódio, a querer se afastar do outro. Haveria uma campanha denegritória e a criança, de certa forma, também participaria disso. Bom, é um conceito que, então, provém pretensamente da psiquiatria, mas digo pretensamente porque sequer foi reconhecida como diagnóstico pelos manuais psiquiátricos, a despeito de toda a vontade que havia do Richard Gardner, né? Então, não foi reconhecida como entidade nosológica, né, no DSM e nem reconhecida como doença pela OMS. Tá? Mas, claro, há uma certa confusão entre alienação parental e síndrome de alienação parental, mas o fato é que, mesmo sendo reconhecida como entidade nosológica, ela adentrou, né, foi absorvida por vários códigos jurídicos, enfim, em alguns países, né, depois abolida, e aqui no Brasil foi que se transformou numa lei, né? Em outros lugares também, mas aqui no Brasil, né? Então, não é um conceito da psicologia, transformou-se no conceito do direito, né? Que, de certa forma, deu, né, eu trabalho em Tribunal de Justiça com Vara de Família há quase 20 anos, né? Então, não existia sequer essa discussão. Então, isso, de certa forma, entre aspas, parcialmente, deu uma certa segurança jurídica para as decisões judiciais, à medida que um objeto foi circunscrito, tipificaram os comportamentos e começaram a ser previstas sanções cíveis. Muito bem. Mas eu acho que é interessante aqui, eu acho que essa discussão talvez tenha isso como diretriz, de tratar o assunto com a complexidade que ele merece, que o tema merece, porque muito diferente da forma acusatória, como normalmente acontece, dentro de uma lógica binária, maniqueísta, típica de disputas judiciais de família, né? Então, em se tratando na abordagem nesse assunto, desse tema, a partir da luz da psicologia, cabe a gente tentar se esquivar, né, e enfrentar, né, essas situações, sem dúvida, mas sem cair no maniqueísmo muito característico das disputas de guarda e regulamentação de convivência. Mas talvez interessante aí na questão, não somente dessa lei, eu acho que desde o advento do Estatuto, depois temos a guarda compartilhada, a lei da alienação parental, e cada vez mais, as leis mais recentes também, a psicologia tem sido interpelada, tá? Com muita frequência, né? E também não foge à discussão da alienação parental, né? Existe aí na lei, e, de certa forma, a psicologia é interpelada até mesmo porque, de certa forma, há aí uma espécie de valorização da questão do afeto, né? O que, então, sem dúvida, né, eu acho muito difícil que os tribunais possam prescindir das suas equipes técnicas e dos psicólogos. Eu lamento até que não tenha havido mais concursos públicos, que têm sido mais rarefeitos, porque não há como, né, o juiz prescindir, né, do trabalho das equipes interdisciplinares, incluído o psicólogo, né? Então, nessa questão, quando eu falo de uma certa complexidade que deve ser levada em conta, longe dessa lógica binária, maniqueísta, dualista, que há numa disputa judicial, é porque há, sem dúvida, uma tensão conceitual
que deve ser preservada. Bom, trabalhando no Tribunal de Justiça, sem dúvida, você tem que interagir com o campo de direito, você tem que estar atendendo com uma certa reserva algumas demandas institucionais, as demandas dos magistrados, e estabelecer esse diálogo, desde que seja preservada essa fronteira muito tênue, é verdade, né, entre o direito e a psicologia ou a psicanálise, certo? Há uma tensão conceitual. Por exemplo, né, no que tange a questão do sujeito. A gente não vai enveredar muito a discussão, mas só para trazer como exemplo, ou verdade, o que é verdade para a psicologia, o que é verdade para o direito, ou a questão do sujeito, que muitas vezes são concepções que miram paisagens distintas e até mesmo são contraditórios. Sujeito do desejo, sujeito do inconsciente, ou seja lá do que for, da psicologia, né, não é sinônimo do que seria um sujeito no campo do direito. Bom, então, quando a gente observa, por exemplo, a questão, né, que se apresenta de uma recusa da criança ou de um sentimento de ódio, por mais que não pareça razoável, né, é bom que se entenda também o que se quer dizer quando não é razoável. Bom, a gente tem Freud aí para falar o que não pode ser razoável, que traz o conceito consciente, mas vamos entrar nessa discussão, né? Mas quando há uma recusa da criança frente à proximidade, convivência com um outro genitor ou um outro grupo familiar, é preciso que a gente possa se debruçar sobre o caso em sua radical singularidade, né? E não tratar de uma forma generalista, né? Quer dizer, o comportamento da criança, ele é, via de regra, multifatorial, né? São muitos fatores que podem estar envolvidos. Muito bem. Então, existe um problema aí, talvez, que tenha como pano de fundo, é que existe no cenário, nessa discussão, uma judicialização das relações em profundidade, né? E quando você traz a questão em que contexto chega ao consultório, é porque quando chega, já chega profundamente marcada pela essa judicialização da vida em seus pormenores, né? E talvez seja o caso tanto do psicólogo ou psicanalista no atendimento clínico particular, ou até mesmo em outros espaços, e até mesmo dentro do tribunal, né? Ele, de certa forma, ele tem que ter alguma reserva, fazer frente para que a sua prática e sua escuta também não seja judicializada, né? Então, há uma necessidade, uma ética do cuidado de escuta em relação a essa criança, né? É claro que, em se tratando em situações em que a criança recusa a presença, a convivência, tem uma discussão muito difícil, delicada, porque há, sem dúvida, situações que a criança pode ser manipulada, a se afastar de outra pessoa, e a gente deve ter profundo respeito pela dor, né, de quem sofre esse afastamento, até mesmo tanto do adulto quanto da criança, tá? Então, não se trata de considerar essa questão, mas tem que fazer uma análise do caso em sua complexidade, em sua singularidade, porque a criança ela pode estar apresentando um sintoma, manifesta um sofrimento num pano de fundo de profunda judicialização das famílias, e é importante que a gente tenha cuidado, porque uma coisa a gente se esquece, quando entra nessa lógica maniqueísta, que o sintoma é a expressão de uma verdade particular do sujeito que remete à verdade da família, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas questões do campo da psicologia. Bom, eu acho que as outras questões que você trouxe também são muito complicadas, mas a gente pode ir falando ao longo do debate. É isso, o convite para a psicologia é exatamente fazer essas reflexões, né? Do lugar desse profissional que atende essa criança, de fazer essa escuta, que tem que ser atenta, que tem que ser cuidadosa, que tem que observar de forma multifatorial, porque tem vários atravessamentos, né? A lei, ela, por si só, ela apresenta um panorama de condições de artigo, mas que não definem as relações. E aí, Ana Alicia, para a gente tem também,
para como chama? Pontapé, né, inicial, para a gente fazer as perguntas, para surgir as tuas colocações. Para a gente, foi pensado assim: a síndrome da alienação parental tem sido amplamente difundida, em contraposição ao ideal de igualdade entre genitores, quando do rompimento familiar, né, na relação do término da relação, do divórcio em si. Qual é o lugar que queremos para a psicologia, objetivando superar o consolidado lugar de agente a serviço do poder punitivo? A lei da alienação parental pode ser um instrumento para esconder a discriminação existente contra as mulheres nos processos judiciais? Como a psicóloga ou psicólogo podem auxiliar no caso que observarem que esteja acontecendo uma alienação parental? Bom, ok. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo em casa. Queria cumprimentar também meus colegas aqui do debate, Eureuda, Eduardo. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui, né, com o Eduardo, né? Comungamos de vários aspectos em relação a essa problemática. E eu queria assinalar também assim, meu lugar de fala, né? Eu acho que é importante também apontar isso, né? Eu falo como pesquisadora, né, desse tema, desde a minha dissertação de mestrado, que já se vão aí alguns anos, continuei pesquisando no doutorado também. Trabalho como assistente técnica, fazendo avaliação sobre laudos, né, que são emitidos por psicólogos. Sou contratada por pais, por mães que estão sendo acusados de alienação parental ou pais que estão sendo acusados de molestar seus filhos. E também atuo na Comissão de Orientação e Ética do CRP-RJ, do CRP 05, e lá, né, até brincamos que a maior parte das situações, né, de denúncia contra psicólogos hoje, no Conselho Regional de Psicologia, envolve alienação parental e denúncia de abuso sexual infantil no contexto do litígio conjugal, né? Isso parece que se tornou assim, um lugar comum nas comissões que trabalham dentro do CRP. Bom, então eu queria contextualizar, também pegando um pouco da fala do Eduardo, contextualizar um pouco a entrada dessa temática no Brasil. Esse assunto ele surge em 2006 pelas associações de pais separados. Essas associações, em boa parte, elas são compostas por homens pais que não eram residentes dos seus filhos, portanto, os chamados visitantes. E essas associações de pais, muitas existiam no Brasil e também fora do Brasil. E aqui no Brasil, essas associações elas se organizam em torno dessa temática da alienação parental, quer dizer, inicialmente da síndrome da alienação parental e, posteriormente, né, como as associações acabam se dando conta, né, de que não se tratava de uma síndrome, porque, na verdade, não possuía reconhecimento científico, então passa-se a divulgar esse assunto no Brasil utilizando apenas a terminologia alienação parental. É curioso notar que, em pouco tempo, essas associações conseguem produzir uma espécie de uma comoção social. Esse tema vira tema de documentário, personagens de novela, matérias na TV, livro, publicações, e no judiciário, né? As associações elas começam a divulgar intensamente essa temática no judiciário, e a ideia, então, era alertar a sociedade para o novo malefício que vinha sendo utilizado pelo genitor guardião, ou seja, na maioria das situações, as mães, que acabavam, segundo, né, os pais, impedindo com que eles tivessem acesso aos seus filhos, nas situações de separação e disputa de guarda. Então,
em 2008, é promulgada a Lei da Guarda Compartilhada, que teve uma grande contribuição das associações de pais separados, que vinham debatendo sobre a necessidade de, na nossa sociedade, termos uma igualdade parental, a igualdade de direitos e deveres. Em 2008, a Lei da Guarda Compartilhada ela é promulgada, e nesse mesmo ano, eu chamo a atenção para isso, nesse mesmo ano, as associações de pais separados, elas entram com um novo projeto de lei, o projeto de lei sobre a alienação parental. Esse projeto de lei ele tinha como objetivo, efetivamente, criminalizar a alienação parental. E digo mais, eu fiz a análise do projeto de lei, né, tem um artigo publicado, um artigo que está na revista do Conselho Federal de Psicologia, um artigo meu e da professora Leila Torraca de Brito, e fizemos a análise desse material. Inicialmente, no anteprojeto, havia menção às mulheres como alienadoras. Então, na minha compreensão, na nossa compreensão, era que, de fato, a instrumentalização desse conceito de alienação parental serviria como uma forma de, para usar um termo, né, da psicanálise, né, Eduardo, barrar, né, um pouco essas mães, que, no entendimento dos pais, acabavam tendo, sim, todo o poder no que tange as responsabilidades sobre as crianças. Mas, né, conseguimos, então, junto ao Conselho Federal de Psicologia, isso na audiência pública, que fosse retirada, pelo menos, a questão da criminalização da alienação parental. Contudo, uma série de outras sanções poderiam ser, enfim, adotadas contra o dito genitor alienador. Em 2010, a lei, a Lei da Alienação Parental, ela é promulgada e define a alienação parental como uma conduta de interferência na constituição psicológica de crianças e adolescentes. Bom, quero chamar a atenção para um outro aspecto. A alienação parental, como o Eduardo muito bem colocou, não se trata de um tema inerente à psicologia. Logo, a lei brasileira, ela define uma conduta e aponta na lei que serão as equipes que irão identificá-la. Tem toda uma problemática aí que a gente também trabalha, eu e Leila trabalhamos nesse artigo, né, que eu indico, não vai dar tempo de falar tudo, então eu indico que vocês possam consultar e depois a gente, né, conversar sobre o assunto. Bom, então com isso, o que me chamou bastante atenção? Que logo após a promulgação da lei, o tema é absolutamente festejado no Brasil. Nossa, uma lei ímpar, né, que vem para solucionar uma problemática que existia há muitos anos, que nunca teve nome. Na verdade, a gente sabe que tinha nome, não é mesmo, Eduardo? Há mais de 20 anos, né, a literatura de terapia de casal e família, pesquisas sobre separação de pais e guarda de filhos, apontavam a existência de uma certa forma de aliança ou de uma coalizão que poderia surgir em meio ao litígio conjugal. Essa aliança poderia se estabelecer, inclusive, na maior parte das vezes, entre o filho mais novo e um dos genitores. E notava-se que, na maioria das situações, seria, sim, o guardião. Então, essa lei passa a ser festejada, digamos assim, no Brasil, tanto nos tribunais de justiça quanto psicólogos. Devo apontar que se torna também uma espécie de um novo tema para psicólogos. Então, psicólogos passam a ser capacitados, qualificados. A lei aponta, né, que para fazer a identificação da alienação parental tem que ser especialista. Então, o que a gente nota é que os profissionais parece que vão, de forma desarvorada, se qualificar, se capacitar, muitas vezes perdendo de vista toda uma problemática, como o Eduardo aponta, uma problemática que envolve a judicialização, a criminalização e a patologização dos comportamentos no âmbito das relações familiares. Isso parece que passa um tanto despercebido de muitos profissionais. E aí, então, nesse período 2002, 2010, eu faço também um artigo com a professora Márcia Amêndola, quando nós vamos falar de uma distinção entre falsas alegações de abuso sexual e síndrome da alienação parental. Eu vou fazer um levantamento sobre o assunto e o que eu verifico. Vários grupos que vão se organizando em diversos países numa espécie de movimento de contra-reação, ou chamado backlash, um movimento de reação contra a alienação parental. Porque, segundo, né, algumas mães profissionais, esse conceito estaria sendo instrumentalizado. Agora, vejam, agora são as mulheres, isso não no Brasil naquele momento, as mulheres
estariam apontando que homens estariam se utilizando dessa temática para se furtarem às acusações de abuso sexual infantil. Isso em idos de 2002 e 2012 no Brasil. No Brasil não se falava sobre esse assunto, né, com essa problematização, mas desde o início dos anos 2000 já se falava isso em outros países. Então, agora, né, recentemente, né, com a aprovação da nova lei sobre o sistema de garantias de direito, né, de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, vem se constituindo também, junto a isso, um movimento de reação de mulheres que têm sido acusadas de alienação parental, mulheres essas que teriam acusado anteriormente seus maridos de alguma forma de abuso sexual contra seus filhos. E, na maior parte das vezes, há laudo de psicólogos envolvidos. Laudos que atestam ou alienação parental ou abuso sexual infantil. E, em algumas situações, esses laudos vão parar nas comissões de orientação e ética dos Conselhos Regionais de Psicologia, denúncia contra psicólogos, porque eles não teriam, efetivamente, como diagnosticar não só a alienação, como também o abuso sexual infantil, pela forma como isso é feito. Bom, a gente tem toda uma problematização, né, de como identificar abuso sexual, o que é alienação parental, se o psicólogo tem que identificar alienação parental. Acho que, né, a gente vai ter ainda um tempo para discutir sobre isso, né, porque o meu tempo já está acabando, eu estou ali controlando o cronômetro, né, porque senão eu vou ser punida depois. É uma das questões que muito me angustia. Eu comecei, inclusive, falando, e depois eu fiquei pensando, eu usei o termo comemorar, né? 25 de abril se comemora, um pouco nervosa que estava iniciando o debate, mas porque a gente sempre pensa nessas datas de forma meio imperativas, comemorativas. Mas me chama a atenção porque se chama internacional, mas não é. Né, não é unificado isso no mundo. É um dia de conscientização. Pois é, conscientização sobre a alienação parental. Isso, porque não é no mundo, isso não é unanimidade, é muito polêmico. O Brasil, meio que signatário em função dessa relação com os Estados Unidos, tem amparado, encontra nessa lei da alienação parental o amparo, né, no norte-americano. Por isso que eu acho que talvez, né, em consonância com a Analícia também, e eu iniciei minha fala, que a gente deve abordar o assunto na altura da complexidade que ele tem. Isso em vários níveis, inclusive na questão que eu acho que nós introduzimos nesse panorama sócio-histórico da lei, né? Quando você me pergunta se tem contradição, se ignora, né, o ECA, eu diria que não. Mas isso não quer dizer muita coisa, que, na verdade, existem contradições no próprio campo também dos direitos da criança e do adolescente, e que se particularizam em alguns embates, inclusive na questão da alienação parental. Quer dizer, existe um manto aí da alienação parental acusatório, mas que não revela uma contradição, que é a questão do entendimento jurídico, não tem entrando nem da psicologia, do que seja a criança como sujeito de direitos, né? Tem aquele texto da Irene Terry, que eu acho maravilhoso, quando ela fala a contradição que aparece desde a Convenção Internacional e mascarada dos direitos da criança e do adolescente, né? No início dos anos 80, no final dos anos 80, no 90, em 89, quer dizer, o entendimento da criança é vista, por um lado, como vulnerável, e outro da criança podendo ter acesso a certos direitos que caberiam aos adultos. Quer dizer, o que está em xeque nessa questão é a fala da criança. E é muito interessante, porque quando a gente tenta trabalhar a discussão da alienação parental, traz aí também a discussão do que seja o abuso sexual, a denúncia de abuso sexual, a falsa denúncia de abuso sexual. Quer dizer, o abuso e alienação parental. E o que está em jogo aí é o depoimento, ou mais do que isso, a fala da criança. O quanto que a fala da criança pode ser verdadeira. Isso quer dizer, se ela, enfim, ela confessa alguma verdade, não revelar tudo mais, isso vai gerar sanções contra aquele que abusou dela. Agora, se a criança também é vista pelos tribunais como alienada, nada do que ela falar vai ter crédito. Então, a gente acaba caindo em posições extremas,
né? E, enfim, a gente tem aí, entre um polo e o outro, uma quantidade de fatores que podem estar em jogo, né? Então, é um panorama bastante complexo, porque envolve a questão da judicialização, como você também trouxe muito bem, que é uma via aberta para a criminalização que já está em marcha, além do que pode ser interpretado a partir da lei de 2017, há um projeto de lei que é escandaloso, que prevê detenção de 1 a 3 anos para aquele ou aquela que tenha realizado uma falsa denúncia abuso sexual. Bom, a falsa denúncia abuso sexual é um termo muito... porque você pressupõe que a pessoa esteja agindo de má fé. Então, ela vai estar e pode estar sendo condenada criminalmente. É um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, podendo ser ampliada, mais de 3 anos, de 3 anos a 1/3 da pena. Quer dizer, então, a gente tem uma via aberta e muito delicada, que a gente tem que tratar o assunto com muita delicadeza, com muito cuidado, né? Tem aí as consequências que a Annelise também está trazendo, né, de uma política de gêneros aí como pano de fundo, discriminatório, né, que pode estar havendo, e a criança sendo objetalizada, porque eu acho que é uma questão dura, né, mas que tem que ser enfrentada, né? Bom, a criança que ela revela uma recusa em relação a outro genitor, o quanto que ela pode ser forçada a conviver, ou até mesmo se afastada da sua pessoa de referência, em nome do seu bem. Entendo a questão. É uma questão muito difícil, muito complicada, porque atinge muitas realidades também, e muito diferentes entre si, certo? Mas é uma questão que a gente tem que ser enfrentada. O quanto que a criança também, nesse aspecto, está sendo vista como sujeito. O que dirá do ponto de vista da psicologia ou da psicanálise? Né? É um aspecto que vários, né, aspectos chamam nossa atenção. Até é difícil, né, num espaço de tempo tão curto, a gente elaborar todas essas questões. Mas, como o Eduardo falou, né, que no cerne da questão está a proteção da criança. E o que me chama a atenção é que, muitas vezes, a fala da criança ela é pensada única e exclusivamente como a verdade sobre a ocorrência da alienação parental ou sobre a ocorrência do abuso sexual. E aí, então, a gente perde de vista essa complexidade, essa trama das relações humanas, que, no meu entendimento, é o ponto onde o psicólogo ele vai atuar. Na compreensão dessa complexidade, trabalhar junto com essa família, não no sentido de estar ali como um agente punitivo de quem vai identificar desvios para melhor punir. Não entendo como sendo essa a prática do profissional psicólogo, né? Mas entendo sim que, tendo compromisso ético-político, o seu compromisso é com a liberdade, o seu compromisso é com relações familiares que possam ser mais funcionais, usar o termo saudável, eu não gosto tanto desse termo, mas usar esse termo, né? Enfim, que o psicólogo possa estar contribuindo com a família. Uma família, sim, que está sendo modificada, está passando por dificuldades, então o psicólogo, ele pode ser, hoje fala-se tanto na mediação, então existiriam inúmeras formas do psicólogo estar atuando, mas por que é demandado a ele trabalhar estritamente como um avaliador de alienação parental, e aí pega o gancho da lei. O Eduardo estava falando, né, do ECA, e aí eu trago a lei da alienação parental. A lei da alienação parental, ela parece que simplesmente ignora a normativa que rege a profissão do psicólogo, né, as nossas normativas, o nosso código de ética, e diz como o psicólogo ele deve atuar. Então, a lei simplesmente ignora isso, né? Naquele artigo que eu citei inicialmente para vocês, a gente também faz esse debate lá, que o trabalho do psicólogo não é esse, né? Não é o ficar de avaliador estrito sensu, mas, na verdade, trabalhar junto com a família, né? E eu queria complementar também a fala do Eduardo, que me provocou aqui, falando da questão de gênero. E essa, na verdade, parece que é o que está em ebulição nesse momento, né? E eu queria também trazer o dado de outras pesquisas, né, que eu tenho feito. Ano passado, eu fiz com as minhas alunas uma pesquisa sobre jurisprudência no Brasil, que versavam sobre alienação parental. Examinamos 404 acórdãos,
São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. E o que nós verificamos, pessoal, efetivamente nesse material, é que o termo alienação parental, ele se tornou uma espécie assim, de arma, né? Ele serve para desqualificar, para atacar, para acusar. E aí eu chamo a atenção para um aspecto. Isso não é muito diferente do que já acontecia nas situações de litígio conjugal há 20 anos atrás. Então, a alienação parental, ela não traz algo de novo. Na verdade, ela está possibilitando, e foi isso que nós verificamos na pesquisa, ela está, na verdade, contribuindo para o incremento do litígio conjugal. De fato, não tem contribuído para arrefecer o clima beligerante entre os pais, não tem contribuído para a proteção da criança, não tem contribuído para relações parentais mais funcionais. Então, para que efetivamente ela tem contribuído? Para o uso, para o ataque, para incrementar a lide nas varas de família. Esse é um dado que a gente tem notado na pesquisa que nós estamos fazendo. Pode continuar? Ah, sim. É para olhar? É para o quê? A gente tem... perguntas, é isso? Tem, já está no bloco das perguntas? Já. Tá, eu vi alguma sobre mediação, acho que aquela ali. Eu até comentei um pouco nessa questão da mediação. Tá bom, né? ótimo. Então, vou aproveitar, eu acho que vou juntar um pouco a questão dela, aproveitando essa questão da mediação. Da eu acho Juliana, que sim. Eu acho que o tribunal ele tem instrumentos e recursos para tentar lidar com as situações de embate familiar que são interpretadas como alienação parental. A mediação é um deles, sem dúvida, um instrumento poderosíssimo, muito importante. Como toda e qualquer coisa, não é panaceia para todos os males, não tem fórmula mágica, pode resolver algumas situações e outras não. Enfim, mas é um instrumento interessante e tem outras iniciativas também que vêm surgindo via CNJ, que os tribunais vêm implantando, são oficinas de parentalidade, oficinas de pais e família, casas de família que estão acontecendo, começando agora no Rio de Janeiro. Constelação seria uma? Não vou entrar na constelação, não. Tá, agora só uma provocação. Agora só tem dois problemas. Assim, então, assim, tem iniciativas no sentido, né, da prevenção, que eu acho que é interessante, né, porque normalmente a gente vai para a ideia de segurança do sistema de garantia de direitos, mas tem o aspecto de prevenção, que é muito negligenciado. Agora, os tribunais, não sei todos, posso estar sendo leviano, mas eu sei a experiência no Rio de Janeiro e talvez em outros estados também, vem sendo precarizado como vários serviços públicos, né? Quer dizer, às vezes tem projetos que são muito interessantes, mas não tem pessoal, na verdade, acabam servindo de voluntários e tudo mais. Isso é um problema. Segundo, é que também o judiciário não deveria centralizar todas essas atividades, né? Deveria fazer parte das políticas públicas também, deveria ser parte do executivo, né? Uma vez, na época que eu estive, só para fazer um gancho com uma outra pergunta, né? Uma experiência que era muito, não sei como é hoje em dia ainda, do ponto de encontro, né? Que acontecia na França, em alguns países da Europa, que são instituições parajudiciárias. Elas têm no judiciário, mas não são do judiciário. Isso faz uma diferença também, porque quem estivesse atendendo as famílias não estaria atrelada à ideia de fazer uma avaliação a serviço da demanda judicial. Então, lembrando que nós estamos no diálogo digital com a temática sobre alienação parental, 400 pessoas mais ou menos ao vivo pelo Facebook, 200 pelo YouTube. Aproveitamos que o Eduardo respondeu uma pergunta da Juliana Collet pelo YouTube. Agora, Patrícia Galvão perguntando pelo Facebook. Também tinha uma pergunta anterior do Paulo Vatrim, do João Paulo Vatrim, que é lá do Pará, que recentemente tem que puxar a sardinha, né? Está no Tribunal de Justiça, que eu sou conselheira pela Região Norte. Deixa eu ver aqui. A Patrícia traz assim: gostaria que fosse comentada a dificuldade do psicólogo que atende no seu consultório uma criança com pais vivendo litígio, que realizar o atendimento sem ter acesso algum ao processo. Mesmo o psicólogo estando muito atento para não ser enrolado nas ações e falas dos genitores,
ele pode ser envolvido em alguma problemática, por não ter acesso aos dados jurídicos, por não ter acesso a qual discussão está em pauta naquele momento. Posso? Por favor. Então, essa pergunta ela me remete bastante às situações que chegam no CRP. E até uma problematização que eu também faço é que esse debate que a gente está tendo aqui, ele não necessariamente é somente para aqueles interessados no que a gente convencionou de chamar de psicologia jurídica, né? Na verdade, ele deve interessar a todos os psicólogos, todos, sem exceção, porque essas situações elas vão chegar no perito, no assistente técnico, no psicólogo clínico, no conselho tutelar, na delegacia, no hospital, né? Numa série de instituições onde o psicólogo está atuando. E aí, falando da COI, da Comissão de Orientação e Ética do CRP, o que nós notamos como dado é que a maioria dos laudos que chegam, que são apensados nos processos litigiosos, né, de disputa de guarda de criança, são laudos emitidos por psicólogos clínicos. Os psicólogos clínicos, né, no meu entendimento, sou professora, trabalho com formação de psicólogos, portanto, e o que eu noto muitas vezes é que os psicólogos clínicos se afastam tanto desses debates e são, sim, muitas vezes, arrolados ou enleados, são envolvidos por advogados, que, né, têm muitos interesses, aliás, né, o seu primordial interesse é ganhar a causa, né, e entendo que o psicólogo ele não é uma das partes no processo, mas vemos que muitas vezes o psicólogo ele se coloca sim dessa forma, então ele passa a atuar como se ele estivesse defendendo o lado ou da mãe ou do pai. E aí volta aquele debate. O psicólogo ele deve estar trabalhando, sim, nas relações familiares, na família, na proteção da criança. E aí, então, pessoal, o psicólogo ele emite um laudo, o psicólogo clínico ele é procurado ou pela mãe ou pelo pai, não entra em contato com o outro genitor ou a outra genitora, ou algumas situações o psicólogo até se recusa a atender esse pai, esse homem-pai, quando é procurado, emite um laudo, esse laudo vai ser apensado no processo como uma prova contra um dos genitores. Então, aquele que se sente prejudicado vai fazer uma denúncia, sim, no CRP. Então, não se trata de uma questão meramente de capacitação do psicólogo, do como fazer. Né? O Martim Barô ele já fala isso, né? Não se preocupar, não é o como fazer, mas o para que fazer. Qual o uso que vai ser feito desse material? Quais os efeitos que esse laudo poderá ter na vida de pais e filhos? Não se deve perder de vista que qualquer decisão que seja tomada com relação a um dos pais produzirá efeitos na vida daquela criança. Portanto, se a ideia de psicólogos, de advogados, de promotores, de juízes é defender a criança, proteger a criança, esse dado tem que ser levado em consideração, porque qualquer medida contra um dos pais, efetivamente se trata de uma forma, sim, de produzir sofrimento para aquela criança. Então, e aí volta a alienação parental, o que ela se tornou, no meu entendimento? Uma espécie de uma solução fácil, ou de uma receita de bolo, porque muitas vezes, ou é só olhar nos textos do Gardner, olhar o que ele define como síndrome da alienação parental, ou o que a lei elenca, a lei ela exemplifica comportamentos que são tidos como forma de alienação parental. Então, um profissional simplesmente olha aqueles comportamentos, encaixa o que ele está vendo ali no seu setting terapêutico e diz, se trata de uma alienação parental. Simples assim. E aí, eu torno a dizer, né, eu entendo que o trabalho do psicólogo ele é muito mais do que isso, mas sim de analisar, problematizar e não perder de vista a questão ética. Esse é um ponto fundamental nesse debate, a ética profissional. Fundamentalmente, isso nos atravessa, né, nos recursos que chegam também ao Conselho Federal. Há duas outras perguntas aqui para a gente. Uma, né, vou pedir aqui para o Eduardo, essa da Ramona Almeida, pelo Facebook. Então, a Júlia Murray, né, pergunta pelo YouTube. O tempo para uma avaliação
de alienação parental é muito restrito pela demanda presente nos tribunais? Quais são as melhores medidas a serem tomadas para a resolução desse problema? As perguntas são muito boas e muito complexas, né? Eu acho que para cada uma delas merecia um encontro desses. A gente poderia debater durante muito tempo. Precisa depois de Eu fico pensando, ainda estou na pergunta anterior que foi feita, que você analisa, discutir, eu fico pensando nela, porque tanto para a questão do psicólogo clínico, concordo inteiramente com vocês que é um problema que não é só do psicólogo jurídico, né? Só para fazer um complemento, né, à tua resposta, fazendo um gancho também. O fato do psicólogo clínico, enfim, não estiver atendendo no tribunal ou a serviço de alguma coisa, de processo, o fato de ter acesso ao processo não protege ele também, né, de ter acesso às informações, de ser sequestrado pela disputa judicial, que tem uma força poderosíssima, né? Então, é muito difícil, na verdade, que você, na medida que a entrada de uma disputa judicial em torno da criança pode, não tem dúvidas que há situações em que realmente uma entrada da lei jurídica pode, de fato, estruturar uma relação, proteger a criança, organizar as balizas, a linhagem familiar, mas dependendo do momento subjetivo da criança, daquela dinâmica familiar, daquela estrutura em jogo, pode ser também devastadora para a criança. Daí a delicadeza do nosso trabalho, da importância da atuação do psicólogo, né? Até mesmo para aquele que se sente, de certa forma, protegido dentro do seu consultório privado, mas recebe um caso que envolve uma profunda disputa judicial, né? Muito bem. Então, a questão do tempo para avaliação de uma suposta alienação parental é restrito. Essa é uma questão que aparece muito na psicologia jurídica mesmo, né? É verdade, né? Porque você tem um prazo processual e você pensa que seria o tempo subjetivo, fim do atendimento, ou mesmo até mesmo avaliação, né? E uma coisa que as pessoas que atuam nos tribunais ou são peritos contratados, cadastrados, enfim, não sabem que há também a possibilidade de você poder acompanhar o caso, né? Se você souber argumentar e fundamentar, você não precisa responder prontamente. Primeiro, a demanda judicial, né? A resposta pode ser feita, sendo claro que você não vai responder absolutamente nada, não pode ser assim também, certo? Mas você pode responder parcialmente a uma certa demanda, né? Que também é da família, não é só do magistrado, né? Parcialmente, com uma certa reserva. E é claro que se houver urgência de prazo e tudo mais, em algumas situações, você pode solicitar aqui, explicar que se trata de um caso muito complicado, precisa estar acompanhando e trabalhando, né, no sentido de tentar promover, né, o que, sem dúvida, tem que existir, a convivência familiar e proteger aquela criança, enfim, ou adolescente como sujeito. Agora, uma disputa judicial, o laudo ele pode ser também a lenha na fogueira, né, e aprisionar a criança em seu sintoma que, a rigor, a princípio, seria apenas transitório, né? Eu queria complementar a pergunta da Ramona. O seguinte, isso me chama a atenção, a sua pergunta, né? Como se expressar em um laudo a pergunta sobre se existe ou não alienação parental. É curiosíssimo, né? Porque alguns colegas, assim, em eventos, vêm conversar comigo e dizem assim: Analícia, então, agora, quando chega o pedido de avaliação para nós, ele chega como pedido de avaliação de alienação parental. Ou seja, parece que já há um diagnóstico prévio, né? Alguém já deu um carimbo anterior, agora é só dizer sim ou não. Então, já se faz um enquadre anterior do que o psicólogo vai fazer. Não é mais um estudo de caso daquela família, da problemática daquela família, da situação daquela família, mas o psicólogo fica restrito a dizer se é ou não é. Portanto, no meu entendimento, a partir das pesquisas que eu tenho feito ao longo dos anos sobre essa temática, eu indico nos meus artigos o seguinte: que o psicólogo ele não deve restringir o seu trabalho aos termos da demanda. Ele não deve simplesmente se limitar à forma como a demanda ela é explicitada. Isso que o Eduardo acabou de dizer. Mas sim intervir sobre aquela demanda. Porque é uma família que está sofrendo, é uma família que está em crise, é uma família que está vivendo uma problemática e que precisa, que
quer ser ajudada. Ela não está ali simplesmente para receber um rótulo, se é alienação ou não. Porque, em última instância, eu torno a dizer, alguém ali será nomeado como alienador e o outro como alienado. Ou ainda, como agressor e vítima. Então, é numa perspectiva maniqueísta, pessoal, reducionista, que passamos a analisar as problemáticas envolvendo o litígio conjugal. Não é mais uma família em crise, não é uma família com problemática, não. O problema agora é estritamente, me parece que é identificar o alienador. Aquele que será, então, tido como agressor, que deverá ser punido. E punir um dos pais, torno a dizer, é produzir também sofrimento para a criança, ou seja, é produzir mais sofrimento na situação de vida daquela família. Em outros termos, é aprofundar a discórdia. Então, como eu disse no bloco anterior, a alienação parental, o uso banalizado ou naturalizado mesmo desse conceito tem contribuído, na verdade, para a gente perder esse olhar que a gente tanto está aqui debatendo, que é problematizar a questão da família, a sua situação e como o psicólogo poderá atuar. Não simplesmente como um avaliador, dizer se é ou não alienação parental para o juiz homologar, então, né, o juiz fica no lugar de um homologador de laudo, de ratificar aí uma pseudo-verdade científica. Né? A gente não deve perder de vista que não é por acaso que psicólogos estão sendo chamados a identificar a alienação parental. Essa conduta é porque vai receber no laudo de um psicólogo o status de verdade científica. Ou seja, a psicologia se colocando ao dispor do saber jurídico sem nenhuma forma de criticidade ou de contribuição ético-política para esse debate. Perfeito, porque traz para a responsabilidade a formação também, né, Alícia? Nós precisamos trazer para as instituições de ensino superior, para as universidades, este debate cada vez mais problematizar o fazer da psicologia, que ele tem que estar lembrando o tempo todo que o nosso Código de Ética ele é pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nossos princípios fundamentais, e que a gente precisa estudar, conhecer, saber como realizar uma avaliação psicológica, um cuidado do que se escreve, e isso é fundamentalmente responsabilidade da formação, e aí a gente precisa ver isso. Vou já fazer a pergunta do e-mail, mas eu queria estar pensando, dialogando com vocês, a preocupação que nos chega também sobre a política pública, sobre os serviços de atendimento, né, os CRAs e os CREAs, né, na assistência social, como eles, saindo das capitais, estão servindo também como um suporte para o sistema judiciário, né, para os serviços, né, para as várias, nas variadas comarcas, principalmente nas várias de família, que não chamam seus psicólogos, não fazem os concursos, como a gente falou no início, e está lançando mão dos CRAs e dos CREAs para que esse psicólogo faça, né, o laudo, para que ele responda para o juiz, para que ele se responsabilize por isso que a gente está falando agora. E, mais complicado ainda, esse mesmo psicólogo que vai atender o agressor e a criança. Né? O suposto agressor. O suposto agressor, isso. E ou suposta agressora, né? E das mais diversas distâncias deste país. E aí a gente precisa pensar na formação, mais uma vez, como é que estão sendo esses contratos, né? O suporte para que os conselhos regionais também precisam estar amparando, as comissões de ética, de fiscalização,
ajudando, fomentando também esse debate pelo Brasil. Afinal, esse é o nosso ano temático da discussão sobre a formação, né, do psicólogo. Essa discussão que a gente está tendo hoje aqui, ela não é estritamente sobre alienação parental. No seu bojo está, de fato, um debate sobre formação profissional. E essa formação, eu entendo que ela não pode existir a despeito de uma postura ética e política. E política não é partidária. Quando eu me refiro à política, eu estou me referindo a relações de poder, a afecções, a encontro, a alteridade. Então, é desse ponto que parte, no meu entendimento, o debate sobre alienação parental, formação profissional. Perfeito. Chegou para a gente, então, uma pergunta por e-mail. No artigo 2º da lei... Pode para a questão logo. Né? Em um processo tem a pergunta? Não. Tá. Em um processo judicial, a mera menção a atos que caracterizam difamação de um genitor ou impedimentos à visitação são muitas vezes rotulados rapidamente como alienação parental. Como vocês veem esse tipo de diagnóstico precipitado de alienação, né, baseado somente numa forma, né, como topográfica dos comportamentos? Vamos lá. Eu acho que fazendo, né, essa dobradinha que a gente está discutindo, né, pensando que seria uma ética, não combinamos. Isso não foi ensaiado. Mas deu super certo. E a questão política, né, e de certa forma, né, o termo foi utilizado aqui de uma banalização de certos discursos do direito, né? Quer dizer, a alienação parental se transformou numa espécie de operador discursivo que, bom, né, tem aí seu contexto de surgimento histórico, mobiliza certas práticas de poder, é um vetor de judicialização das relações, o que pode ser muito complicado, né, e deixa de lado outras questões, né. Então, por exemplo, né, essa pressa em tentar rotular, claro que tem que haver um cuidado em relação a isso. Por isso que eu acho muito interessante, porque se a gente for pegar, por exemplo, né, o Richard Gardner com a síndrome da alienação parental, deixando claro que não é a mesma coisa alienação parental, mas alienação parental, os próprios discursos que gravitam na alienação parental absorvem muito, né, pelo menos aqui, né, as ideias oriundas de Richard Gardner, que era adepto, preconizava a terapia da ameaça, né? E, quer dizer, a ideia de quanto mais dura for a sanção, mais condições já haver de tentar, numa prática higienista muito severa, reverter uma situação de suposta alienação parental. Aí eu acho que a gente tem que ler essas coisas e lançar a mão de outros aportes teóricos, né? Tanto nessa perspectiva crítica, histórica, social, que a gente está assinalando, e de outras também. O que vem da psicologia, o que vem da psicanálise, e por aí vai, né? E, por exemplo, eu como já tenho alguns anos de tribunal, e quando nem se discutia, isso não era um conceito ainda que não era difundido, nem nada, tem um livro belíssimo, né, que é da Françoise Doutor, não sei se o dia está esgotado, quando os pais se separam. E ela trata lá de uma situação em que a criança ela tem reações psicossomáticas no momento que ela sai da casa de um genitor e se depara com o outro. Mas a explicação dela é via, né, de que aquele sintoma é a expressão de uma linguagem. Uma criança que vivencia um profundo litígio entre seus pais e, por isso, ela não pode nem introjetar e introjetar os dois ao mesmo tempo. Ela precisa vomitar aquela expressão de linguagem e tem que ser interpretado como tal. Inclusive, vamos fazer só esse paralelo para ver o quanto que é interessante, que a gente realmente tem que trazer mais subsídios para discutir essa questão, né? Quando Richard Gardner falava da terapia da ameaça, inclusive sugerindo até mesmo o abrigamento da criança, o afastamento compulsório daquele que é tido, aquela especialmente, como alienadora. Totalmente oposto, né, ao que a Françoise Doutor fala da importância da subjetiva da criança em manter o contínuo com o seu ambiente doméstico, do lar, da escola. Então, imagina que, por força da lei, essa criança seja retirada do seu contínuo, da forma bruta, como se propõe originalmente nas teorias de Richard Gardner, né?
E por isso que a gente tem que levar essa discussão a fundo, né? Quer dizer, além das contradições que residem no campo do direito, do entendimento que seja a criança como sujeito, isso, muitas vezes, é completamente oposto ao entendimento que podemos ter também da criança como sujeito. Sem dúvida, não quer dizer que ela possa estar sendo manipulada, influenciada e tudo mais. Mas, só para concluir essa fala, há uma diversidade de situações. Se a gente partir do pressuposto fenomenológico, bom, tem um comportamento, é tipificado e pronto, alienação parental, a gente não entende nada do que está acontecendo. E, olha, digo para vocês, na minha experiência com o tribunal, quando acontece, né, de uma pessoa, mãe ou pai, enfim, né, faz uma campanha difamatória, isso é muito, de uma forma que é muito evidente. Sinceramente, eu sei que muitos vão discordar de mim, eu posso até ser alvo de queixa em relação a isso, de protesto. Não acho que sejam os casos mais difíceis, porque há situações em que não se fala absolutamente nada em relação àquela pessoa do qual a criança quer se afastar. Por quê? Há o não dito familiar. E há o que passa pelo desejo desse outro que tem uma influência sobre a criança. Não é algo que se resolve com uma terapia da ameaça. Vejam, né? Quer dizer, uma mesma situação que, bom, a criança recusa e tudo mais, mas está respondendo ao não dito familiar de um desejo do outro que tem uma influência sobre ela. Não vai ser por força da lei, pelo menos em alguns bons casos, que vai se reverter essa situação. Certo? Eu vou passar para a próxima pergunta, porque ela... É muita coisa. É muita coisa e ela também traz muitos elementos para a gente pensar. Me lembro de uma outra pesquisa também, da Paula Marrone, do Facebook. O que vocês acham da situação da mulher que está sob proteção da Lei Maria da Penha, estendida aos filhos, e, com isso, serem acusadas de alienação parental por parte do ex-cônjuge? Isso tem favorecido o homem agressor? Então, essa é uma questão bastante polêmica e delicada que vem surgindo, e eu cito, para quem tiver interesse, a pesquisa de doutorado da Fernanda Simplício, ela é psicóloga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a professora da PUC de Minas. Então, ela faz todo esse debate, né, sobre mulheres que estão sob medida de proteção da Maria da Penha e que os homens, né, os supostos agressores, eles ficam afastados, né, por medida de proteção das suas ex-esposas, e, com isso, como uma medida cumulativa, eles também ficam impedidos de ter acesso aos filhos. Ora, vejamos alguns aspectos, né? Aí, acho que Eduardo também vai concordar comigo, a gente precisa fazer uma distinção aí entre conjugalidade, parentalidade. Esse homem ele pode ter tido suas desavenças, suas diferenças, e chegar até mesmo às vias de fato com a sua ex-esposa, né? A questão não vou entrar no mérito, né, de ser ou não agressor, mas veja, ele é pai, e de fato esse homem pode nunca ter atentado contra a saúde física de seus filhos, e mais, ele pode sim querer exercer a paternidade dessas crianças. A questão que eu coloco é, se nós aceitamos o fato de que um homem que agrediu uma mulher possa querer ser pai. Será que, na verdade, a gente não está aí acumulando as duas coisas? Conjugalidade e paternidade, ou mais? Será que nós não estamos nos baseando na ideia de um perfil inato de agressor? Aquela perspectiva, uma certa perspectiva lombrosiana, não é? Do criminoso atávico. Será que não é um tanto isso? O perfil do criminoso, esse homem, então, ele já traz no seu perfil essa sanha pela agressão? Então, acho que a gente precisa... Novamente, nós estamos ficando até redundantes, não é, Eduardo, na nossa fala, analisar com cautela, com muita criticidade, cada uma das situações. A relação com a mulher é uma coisa, a relação com os filhos é outra. Só que, em muitas situações, e aí a gente também tem que pensar em situações em que há o manejo,
né, o manejo até mesmo perverso da lei, em que advogados também usam a menção à agressão contra a mulher, eles usam de menção ao abuso sexual infantil como uma medida também para afastar esses pais terminantemente de qualquer acesso aos filhos. Então, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que tudo é uma coisa só. Não. Muita cautela e é uma questão de casuística. Cada caso é um só. Então, ele merece toda a nossa atenção e cuidado para que não saiamos por aí banalizando as situações, dando laudos e, com isso, comprometendo, sim, os vínculos, as relações familiares, os vínculos paterno-filiais, materno-filiais. Novamente, entendo que o trabalho do psicólogo é ter esse cuidado no exame da questão. Eduardo, você se sentiu provocado? O tempo todo. E a gente tem o tempo ali também bem, mas Eduardo quer responder, quer pensar? Qual responder? Não, sim. A questão. Não, sim, eu concordo. Acho que a gente está realmente em harmonia quanto às nossas concepções. Inclusive, né, é claro que uma avaliação, o perito, tem seu lugar também de importância, sem dúvida tem. Né? Quando a gente fala de outros recursos que o tribunal tem que lançar a mão, e também tribunal deve existir, né, pensando na esfera da prevenção, por exemplo, também, mas é claro que o laudo pericial tem essa importância, sem dúvida, até mesmo no sentido de tentar desconstruir muitos argumentos que aprofundam o litígio. Muito bem. Né? Então, tem, sim... gravar. Sim, tem. Então, tem essa questão. Né? Agora me perdi. Você falou no microfone, eu me perdi. Eu queria pensar assim... com a aprovação da Lei Maria da Penha, né, a partir de 2006, também foi criado a possibilidade, aliás, nunca foi instituído, mas foi pensado em serviços para atendimento ao homem, né, que cometeu a agressão, e nunca foi criado serviços nesse sentido. Então, a gente acaba que continua... Isso. Né? E só para fazer eco ao que a analista está falando, realmente o que preocupa são laudos que proferem verdadeiras sentenças judiciais. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata assim, da mesma forma que guarda, não é um conceito da psicologia. Né? A gente está em diálogo o tempo todo com o campo do direito, né? A gente está tangenciando o campo do direito, mas a gente não pode absorver de uma forma ingênua, né, conceitos que não pertencem sequer ao nosso campo. Então, assim, me preocupa, assim, quando é proferido um laudo, né, sob a forma de sentença, como psicólogo vestir-se uma toga imaginária e tomar decisões que, sem dúvida, o juiz vai concordar. Né? Então, esse é um problema muito grave. Acho que nós temos temas para novos debates. Né? Esse em relação à violência de gênero... Desculpe te interromper, inclusive, por exemplo, vou citar um exemplo, quando é identificado alguma coisa, já trazendo a discussão da alienação parental, do que tem observado em alguns documentos e tudo mais, quando há um excesso do zelo materno, da proteção materna, e aí se conclui que é uma alienação parental. Né? Então, assim, claro que não é isso que traz a lei, mas a forma como costuma ser interpretada, pelo menos eu vi em algumas ocasiões. Né? Eu não quero generalizar. Claro. Né? Eu fico me perguntando, mas como a criança escapar do excesso materno? Porque é assim que ela se constitui como sujeito. Né? É a partir desse grande outro materno, que é claro que pode ser ocupado também pelo pai, né? Mas é um momento em que a criança, né, se aliena, não no sentido da lei Richard Gardner, a esse grande outro, que pode ser a mãe, pode ser o pai, né? E que é coberto por excessos. Né? Então, faz parte do desenvolvimento da criança. Agora, imagina um momento desse, entra aí uma lei de uma forma totalmente atrapalhada, que vai enredar a criança no momento subjetivo dela. Vai trazer fortes prejuízos para ela. Então, eu acho que o perigo é de que o que aparece como pretensamente como uma solução, nada mais do que o remédio que prolonga uma doença.
né? Quer dizer, você lançar mão de um conceito na tentativa, né, ou de uma medida que vai ter consequências no destino dessas pessoas envolvidas, né, uma família inteira sofrendo, né? Quer dizer, muitas vezes um perito, todos que compõem cenário jurídico, o próprio juiz, quando prefere uma sentença, ele não sabe, né, qual é a consequência do seu ato decisório. Vai saber se o processo voltar. E volta. E volta pior. Né? E isso vale também para o psicólogo perito, que faz uma avaliação e não acompanha o caso. Então, ele não tem noção da consequência que vai ter um simples documento, vai ser um documento banal, né? Um atestado, não sei, uma coisa que diga que, bom, a criança está sofrendo cada vez que tem encontro com o pai ou com a mãe. Né? E ele não sabe que consequência, não faz ideia, porque eu recebo, dentro do tribunal, do judiciário, como perito, né? Não estou falando mais da experiência clínica, o que chega depois de um processo daquele singelo documento, em poucas vezes foi escrito por um psicólogo ou outro profissional de saúde também. Sim, sim. Eu queria só uma frase que o Pedro Paulo Bicalho sempre utiliza, que cabe muito para essa situação. Ele sempre fala assim, que em nome de cuidados, né, que sofrimento nós também estamos produzindo. E eu acho que é bem pertinente. Nós temos uma última pergunta. Já? E temos um tempo aqui, que é da Letícia Leal, também pelo Facebook, e ela queria que nós, né, que vocês comentassem o posicionamento sobre essa questão de prevenção, da conscientização. Então, Letícia, a forma como você formula a sua questão, ela, na verdade, ela objetifica, não é, a alienação parental. E eu entendo que nós, aqui nesse debate, temos feito, efetivamente, poder demonstrar como esse conceito ele vai sendo criado no curso do tempo, não é? Portanto, não é algo que é descoberto pelo intelecto humano. Estava lá, ninguém sabia e descobrimos. Não. Na verdade, aí eu trabalho numa perspectiva genealógica, Foucaultiana, né? Quando Foucault ele vai dizer que os objetos, os conceitos, a própria realidade são construções. E a alienação parental, ela é, sim, uma construção que faz parte de todo um regime discursivo que hoje se apropria das problemáticas em torno do litígio conjugal e que se convencionou chamar síndrome da ou alienação parental. Tá? Essa é uma primeira observação. Aí, então, dito isso, eu responderia a tua pergunta de uma outra forma. Eu diria assim, você diz sobre a questão da prevenção e conscientização da alienação parental? Não, eu diria o seguinte, do fortalecimento, do estímulo, da conscientização sobre a preservação dos lugares de pai e mãe na vida daquela criança. Que as relações parentais elas sejam preservadas de alguma forma. Por quê? É a partir dessas relações que a criança ela vai se estruturar, Eduardo, né, como sujeito no mundo. Esse pai ou essa mãe, eles podem até não ser os melhores do mundo, porque eu acredito que ninguém tem pai nem mãe o melhor do mundo, mas aquele que a vida lhes deu, e a gente vai ter que se haver com isso, seja ele ou ela quem for. Então, eu entendo que o nosso trabalho é de conscientização sobre parentalidade, estímulo ao gosto da paternidade, não é? O trabalho junto aos pais, no Tribunal de Justiça, ou seja, em outras instituições, que possam apontar para o pai e a mãe a sua responsabilidade de preservar o lugar do outro na vida daquela criança. É uma relação mútua em que eles têm sim que preservar o lugar do outro. É um dever de pai e mãe cuidar desse lugar. Só que, parece que eu estou falando assim de uma utopia, né? Mas, afinal de contas, eu acho que nós precisamos sim de um horizonte utópico, né? Porque, né, ou é utopia ou barbárie. Nesse caso, eu prefiro ficar com a utopia. É pensar um outro lugar para o fazer do psicólogo, pautado na ética, e pensar nas relações parentais a partir do cuidado. Né? Mas não de quem é o melhor pai ou quem é a melhor mãe, mas que, sim, esse pai e essa mãe
devem ter o seu lugar preservado. Ele pode ser, inclusive um abusador, Analícia. Se esse pai ou essa mãe abusa da criança, então... Inclusive, se esse pai ou essa mãe abusa da criança, todo um trabalho precisa ser feito. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar do abuso naquela família, naquelas relações, e não tratar como um tabu ou como uma coisa que vai ser resolvida simplesmente em afastar e punir esse homem. Ele vai continuar, sim, sendo pai. Mas pode haver a destituição do poder familiar? Pode, mas esse homem ainda assim continuará fazendo parte da história de vida dessa criança. E ela saberá. Afinal de contas, né, tem todo um processo judicial, quase uma biografia que são contadas, né, na justiça acerca da vida das pessoas. Então, essa criança, mais cedo ou mais tarde, ela ficará sabendo dessa história. Portanto, a minha visão é outra, é de um outro lugar. É sair da naturalização, da banalização, ou simplesmente da capacitação do psicólogo e identificar a alienação parental. Quer se capacitar? Isso, vamos estudar. Vamos estudar sobre família, sobre divórcio, ver o que as pesquisas estão apontando, discutir sobre grupos reflexivos, né, de homens autores de agressão. Aí eu cito o trabalho do professor Adriano Beiras, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, inúmeros artigos publicados. Vamos debater sobre gênero, não é? Então a gente precisa sim se capacitar, estudando mais, debatendo mais, e não simplesmente naturalizando discursos correntes no campo social. Perfeito. Né? Passando para o nosso bloco 3, né, às 17h20, quase já 17h30, eu acho, e fiquem à vontade, por favor, considerações finais. Não temos mais perguntas, não temos mais perguntas para desencadear. Bom, eu não queria ser redundante, então, porque já fomos bastante, Isso. inclusive, né? E repassar coisas que já foram ditas. Não sei se agora... eu acho que é interessante, então, aproveitando na esteira do que a Analícia trouxe, né? Que é você também não entrar em discursos que tentam trabalhar com uma certa essência, né? A naturalização de certos fenômenos, né? Inclusive com o amplo reconhecimento da diversidade de relações familiares, né? Porque corre sempre o risco nessa seara de trabalhar com noções standard de família, né? Bom, e aí é claro que você tem que reconhecer a pluralização de experiências de vida e tudo mais, longe de tentar nutrir qualquer tipo ideal de família, né? Eu acho que é um ponto pacífico, importantíssimo, né, em qualquer tipo de avaliação, ou de reflexão sobre o assunto, né? Outra coisa é realmente, quando a gente fala da judicialização das relações, né, em profundidade, seus pormenores, há também o risco que nossas práticas psicológicas sejam também judicializadas. Então, assim, a gente não pode ter como carro-chefe certos conceitos do direito sem que a gente tenha aí como diretriz o entendimento que temos a partir do nosso campo de conhecimento, né? Então, são dois pontos que eu acho que são fundamentais para serem lembrados, né? E eu acho que, no final das contas, só para trazer um aspecto um pouco mais para o lado de uma escuta clínica do sujeito, no final das contas, em toda disputa familiar, o que está em jogo é a criança imaginária dos pais, que está recalcada, né? Então, a gente tem que lidar, sim, com esse plano da subjetividade em jogo, em acontecimento, em marcha, desejos, fantasias, a realidade psíquica, que não é idêntica para ninguém, certo? E justamente do que está em jogo também, numa disputa, porque a subjetividade, de certa forma, por mais que o direito cada vez mais frequentemente tenha interpelado a psicologia, que eu acho importantíssimo, a gente tem que ocupar mesmo esse lugar, né? Há algo que incomoda, que uma delas é o fato de lidarmos com questões subjetivas. Enfim, no final das contas, quando o juiz quer tomar uma decisão, ele quer saber o fato das coisas e tudo mais, quer saber a verdade e tudo. E a gente está lidando com com outro domínio, né?
além do que daquilo que escapa a qualquer saber. Porque nem sempre, e muitas vezes, não sabemos, né? Isso também é muito difícil para quem tem a experiência de tribunal, em que, no final das contas, quando se pergunta judicialmente, a criança foi alienada ou foi abusada, a gente tem que ter ideia da nossa impotência em responder absolutamente, de saber tudo, e revelar uma verdade oculta. Porque, claro, que às vezes você tem algum indicativo, situações e tudo mais, e muitas vezes você não sabe absolutamente nada, não tem como dizer, porque não há fórmula mágica, né? E não é assim, não, muito pelo contrário. Pelo contrário. As pessoas tendem a sempre uma tentativa de dar essa resposta. Sim. E se sentem ameaçados de que, se não fizerem, não elaborarem essa resposta, né, ao juiz, é sinal de competência. Nós cansamos de estar respondendo exatamente isso, como se houvesse essa fórmula específica de mágica que é a psicologia, e ainda mais quando querem passar para a gente a imposição de, em 3 sessões, em 4 sessões, em uma única sessão, se tirar essa suposta verdade. Então, a gente precisa ter realmente muito cuidado, muita escuta, né, muita observação para não fazer, né, coisas que determinam a vida daquela pessoa. Um laudo que defina, né, para sempre. Isso é muito, muito complicado e relativo. Analícia, suas contribuições, considerações para a gente, finais? 2 coisas. Eu estava aqui, eu peço desculpas, eu estava mexendo no celular, mas é porque eu estava tentando pegar o nome do livro, o livro de Psicologia Jurídica, que foi lançado ano passado. Esse livro ele foi o resultado de um evento de Psicologia Jurídica que nós fizemos na região norte, né, com o Tribunal de Justiça do Amazonas, com a Universidade Federal de lá, com a Universidade Estadual. É um livro organizado pelo André Machado, pela Camila Félix, e que tem vários desses textos que eu mencionei hoje aqui. Também tem um texto meu, tem um texto da Fernanda Simplício, enfim, é toda uma produção bastante crítica, reflexiva. Nós tivemos, né, o privilégio de ter também o prefácio da professora Iolete, que, né, não pôde estar aqui hoje com a gente. Enfim, fica essa dica desse livro. Por que eu estou dizendo? É porque vocês podem baixá-lo online, ele está na BVS, na Biblioteca Virtual de Saúde. Tá? Então, vocês todos podem baixar o PDF. Ficou muito bom, pessoal. Bom, para finalizar minha fala, para não me repetir, para não ser redundante, eu queria apontar, assim, né, talvez com uma problematização, é que, de fato, a alienação parental, a lei da alienação parental, ela hoje, no momento em que nós estamos, ela se tornou, de fato, uma forma de incrementar a guerra dos sexos. Num primeiro momento, homens pais que se achavam prejudicados, não só pelas suas ex-esposas, mas, na verdade, por uma tradição cultural, pelo judiciário, pelo legislativo, pelas nossas instituições, esses homens se viam alixados, vitimizados, então trazem a lei da alienação parental como uma forma, né, torno a dizer, de barrar um tanto esse lugar da mulher. E aí, hoje, passado algum tempo, a gente parece que tem um movimento inverso. Hoje, são as mulheres que estão se colocando, né, na posição de vítima desses homens que supostamente seriam abusadores, ofensores sexuais de seus filhos. Então, ficamos numa espécie hoje, pessoal, de uma disputa pelo lugar da vítima. A vítima é quem vai ser reconhecido, é o seu sofrimento quem vai ser reconhecido, é o direito da vítima. Então, se de um lado existe a vítima, o outro só pode ser o agressor. E aí eu fecho minha fala com o exemplo de um caso que eu atendi alguns anos atrás, foi bem na época da defesa da dissertação, um pai que me procurou,
porque ele queria saber se o processo, né, litigioso no qual ele se encontrava se tratava de alienação parental. Então, fui atender esse homem, pai, e comecei a perguntar da sua história, com a sua ex-esposa, a relação com a filha, a relação dele com os próprios pais, né, fazendo toda uma contextualização da história de vida daquele homem, que eu não sabia quem era, que estava ali diante de mim. Chega num dado momento da entrevista, ele diz assim: posso te fazer uma pergunta, Analícia? Eu, claro que você pode, né? E ele me pergunta assim: por que você está me perguntando tudo isso? A alienadora é ela. Percebem que, se ela fica no lugar de alienadora, então ele não tem nenhum problema com aquela situação. Né? É como se esse homem estivesse se desresponsabilizando daquela lide familiar, daquele sistema familiar que está em crise. Ou vice-versa. Né? Essa visão parcial, reducionista, maniqueísta, que coloca um no lugar de vítima e o outro no lugar de agressor, é que deve ser debatida, problematizada e combatida por uma psicologia crítica, por uma psicologia ética, que é nessa psicologia que eu acredito. Obrigada, pessoas, e uma boa tarde. Obrigado. Foi um prazer participar do debate. Foi excelente. Eu estou aqui muito feliz com a oportunidade de ouvi-los pessoalmente. Sou, né, conhecedora dos artigos e fico muito feliz de estar podendo mediar. E Iolete está numa agenda do Conselho Federal também, agora aqui em Brasília ainda hoje. E o Conselho Federal, sempre nessa perspectiva de trazer, né, com esse compromisso de trazer para esse diálogo digital, que é essa experiência que a gente está tendo, desses encontros, já existem outros que estão online, que as pessoas podem assistir, ficam na página do site do Conselho Federal. E, então, assim, essa ideia de estar possibilitando temas que estejam na ordem do dia, que sejam provocadores, que possibilitam para o fazer do psicólogo e da psicóloga esse encontro entre a ciência, né, e a profissão. Então, esse cuidado que nós estamos tendo de estar trazendo, de estar possibilitando, através desses encontros digitais, encontros, né, fantásticos, como que a Alícia nos proporcionou, o Eduardo. Ficamos, claro, com gosto de queremos mais e vamos pensar em outro tema. Vocês podem também estar sugerindo temas para a gente, para fazer novos encontros digitais. A gente só agradece. Muito obrigado. Boa tarde. Até o próximo Diálogo Digital.